dentro da série de Freud, nós temos aí mais uma frase interessante que ele disse, né? Ele disse o seguinte: antes de diagnosticar-se a si mesmo com depressão ou baixa autoestima, primeiro tenha a certeza de que você, de fato, não esteja cercado de idiotas. Por que será que ele disse isso? Porque se a gente analisar, né, de um tempo, quando começou a sair esse processo, quando ele descobre realmente o que é a depressão, né, muita gente começou a se autodiagnosticar como uma pessoa deprimida, né? E será que a depressão é isso? O que é essa baixa autoestima, né? Então, muitas vezes, a gente precisa entender como é que funciona, né, a nossa mente. Todas as vezes que eu me deparo com alguma coisa desagradável, é claro que minha energia é sugada e eu acabo derrubando a minha autoestima, né? Sempre que acontece alguma coisa desagradável na minha vida, minha autoestima normalmente cai. Mas isso não significa que eu tenho uma autoestima baixa, né? Significa que momentaneamente ela foi afetada. E isso faz parte da vida, é natural no ser humano. Claro, ninguém gosta de coisas desagradáveis, né? Nós gostamos das coisas agradáveis. Então, a gente precisa entender, mas aí agora eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateado, estou em depressão. Será que é depressão? A depressão, eu digo assim, é uma pequena queda, né, que a gente tem. Todas as vezes que a minha autoestima cai, que a minha energia baixa, é um estado de depressão, vamos chamar assim. Mas não é a doença depressão que todo mundo fala. Hoje, muita gente está se considerando, está se autodiagnosticando, né, como depressão. A depressão, para ser caracterizada uma doença, né, patológica, ela precisa ter um período, né? Ela tem que ser um período superior pelo menos a 15 dias, 20 dias. Se eu entrei em depressão, entre aspas, fiquei 3 dias para baixo, não deixa de ser uma depressão, mas não é uma doença, faz parte dos altos e baixos que vão acontecer na nossa vida. Por exemplo, a perda de um ente querido é uma grande, né? Consome muita energia, né? Quando um ente querido vai embora, a morte nos assusta ainda, então a pessoa perde, ela vai precisar de um período para ela se adaptar àquilo. Então os primeiros dias, principalmente, é natural que ela fique para baixo, que a autoestima dela caia, que ela se sinta insegura, que ela se sinta, sei lá, que o mundo acabou, que tiraram o chão debaixo dos pés dela. Isso faz parte do ser humano, é uma emoção natural. O que nós precisamos entender é que a morte faz parte da vida, né? E nem todos estão preparados para isso. Se a gente começa a compreender isso, as coisas vão amenizando. E ao longo do tempo, nós vamos precisar de um período de luto, né? E esse período pode variar muito. Agora, a depressão em si, ela é causada por uma série de outras coisas, né? Quando eu tenho muitas coisas dentro de mim que eu desconheço, eu preciso, dentro do meu cérebro, dentro da minha mente, eu tenho algumas coisas que eu não posso saber, algumas tendências que eu tenho, alguns recalques que eu fiz quando era criança, alguns traumas infantis que estão jogados para debaixo do tapete, que um dia eu deixei para resolver, mas eu não resolvi. Hoje eu sou um adulto e as coisas pendentes da minha infância estão lá, esqueci, mas na realidade elas estão vivas, né? Então o que acontece? De vez em quando eu acho como se fosse uma criança, eu tenho alguns medos, algumas ansiedades, algumas coisas por aí. Por quê? Porque tem algo dentro de mim lá que me incomoda, que eu não sei o que é. E se a coisa é muito grave, ela precisa ficar presa num quartinho escuro que é lá no meu inconsciente. E é um quartinho escuro que tem uma porta que não tem trinca, não tem trava, não tem nada, não tem chave. Então eu preciso de energia para ficar segurando essa porta. Imagine que eu tenha inúmeros problemas lá dentro, eu vou usar parte da minha energia do dia a dia para viver, para trabalhar, para passear, para namorar, enfim, para fazer uma série de coisas. Eu estou usando essa energia para ficar segurando essa porta cheia de monstros lá dentro, traumas, um monte de coisas recalcadas que eu não quero que venha à tona. Então tudo isso suga minha energia e vai me deixando cada vez mais para baixo. Aí acontece um fato inesperado, uma coisa muito desagradável, eu atinjo o índice lá de baixo, né? Eu baixo demais o meu nível de autoestima. E aí, se eu continuar persistindo por esse período por um longo tempo, vai caracterizar então a doença depressão. Então, nem tudo é depressão. De vez em quando, altos e baixos da nossa vida vai ter, como abatido no nosso coração, né? Ele sobe e desce, a nossa vida é assim. Não é porque está baixando que você está em depressão. Pense bem antes de você se autodiagnosticar ou de ficar ouvindo as outras pessoas dizendo que você está com autoestima para baixo ou que você está com depressão. Pensa bem se você não está observando coisas que não deveria, tá bom? Então, eu sou o Tadeu Arthur Gavidem, sou psicanalista e terapeuta clínico e faço atendimentos online. Estou à sua disposição se precisar de uma ajuda profissional. Gratidão.